Revolta, tô procurando um sorteio que realmente tenha várias chances de ganhar, barato, fácil e rápido. Sabe de algum que tá rolando? Disso aí? Sei! Dani do Greve. Calma aí. Sei sim. Está rolando um sorteio de 50 mil reais. Um dos poucos sorteios legalizados do Brasil, tá? Do Brasil. De 150 mil reais pro primeiro lugar. Para quem tirar o bilhete premiado aí daqui a um mês. Porque ainda temos 220 Não tão cedo. prêmios instantâneos. 219, né? Porque teve um cara que ganhou. No último sorteio quem ganhou foi o Felipe. Não, o Felipe ganhou 100 reais nesse aqui. O Lucas ganhou 50 mil reais no outro, né? Que teve dia 18/7, mês passado. Totalmente legalizado. Como é que funciona? Você compra o seu bilhete, né? Digamos aqui, pô, eu quero 300 bilhetes. Aí você vai ter os números dos bilhetes. Se o bilhete estiver dourado, você ganha um prêmio instantâneo. Se não, você tem 300 bilhetes concorrendo aí pro prêmio de 150 mil reais no mês que vem. Olho do Takeshi, né? Very happy. That committed. So, do you think there were some finals you lost because of draft? Yeah. Because like, There's one game out of my mind that I can tell right away. but you had Corky and Zed one. Yeah. I know. you had a Bayshul, a Bayshul, and you had Baxiel. a Baxiel, and Yeah. you had Peter, and you had who? I have in 2016. No, me. Me. The only me. Because We didn't that have is a any really coach. big sad part about like player history that I realized over the years. There are often three types of players. The non-special ones, they're just all right. They're good enough to play CBLOL. It's fine. Sometimes they might be top 4, top 3. Then there are the consistent high performers that are like champion caliber players, but they don't find the right roster. Yeah. So for me, like Kian is a really good example of a top laner that's been probably the best in what do you say? Kian. Kian. Jinji. Okay, different Kian. Jinji. Yeah. For in Korea for many years, but he's just on shit rosters. And then you have the championship caliber players that are always in the stacked teams, such generational players. These guys are like Caps, Faker back in the day. Now Chovy, he's in really stacked They teams. choose right? who they play with. Yeah, but Chovy had to earn that, right? Yeah, Chovy Over had many really years. shitty teams. Yeah. And He had so to play really well for years to like have the good Yeah. players around him. So the vibe I got from him was that you were a championship caliber player, top player, but you got griefed by like the ecosystem a little bit, would you say? Because if you have to schedule scrims and be a captain and all that, it's exhausting. You cannot be better. Yeah, I would say so. Especially in 2016, because like let's go back to the past again. When I was playing in 2015, I had Loop, I had Mylon, I had Revolta on the second split, and I think that they could at least like understand what they were doing wrong and try to improve and try to learn and do everything. But 2016 and after that, it was completely the opposite, because I had like guys that would never get to a final, never get to play on the playoffs. So I needed to go on Robo in his first split and say, okay, Robo, Milo used it to play like this, and this, and Baiano, Loop was playing like this, and that, and teach like how the other players that I played with mindset and thought process. the thought process. So that was from 2016, and after that I think that I had this problem, and especially 2016 was the year that I felt the most how can I say it, like, como é que eu posso dizer, tipo, me sugou. Drain. Yeah, like drained, like Sugou. all my How do you spell energy. SUGOU. Sugo. Yeah, like all my energy was like drained for helping everyone and doing everything for everyone. We got to a final, but and on the second split to a semifinals, but that was it. Like I could not have another year like that once again. Yeah, but if you think about it, what you think happened then on 2017? Because 2017 he had the Baxel, Yeah. Revolta as a jungler, Yang as top laner, which had just come from Worlds with like really high performance. Eza as AD, who was like really talented, like everyone knew how good he was. So you had the roster, what you didn't have the other years, right? What do you think happened? Gabriel, before your camera angle, I think it's a bit good if you face a little bit more toward the camera because we can't see your face properly. And you are very beautiful.
Very beautiful. You're manipulative. So let's go. Okay, in 2017, I think like the INTZ break, right? Yeah. Talkers was on red, Mikau and Joxer were on Captain INTZ, but with and Flukies. Younger in Revolt, and also Abaxial come to Cade. And like, I think the same happens with Talkers, but he was like being the teacher and not like the Yeah, student, we right? changed it. We changed Yeah. roles. Yeah. I He was the teacher, the coach, the player, and whatever. you also felt like a lot of pressure. But from my perspective on Cade, we had problems on like getting everyone on the same page. On the first split, we got to the final. It was a hard split. We did not play, I think, close as we could. With especially on the top side, I think Eza and Zirigdon was the sport. They were good, but like I think Eza was like being not the best 2v2 with Zirig. Takeshi thinks That's you're it. trash, Esa. No. Esa was good. Esa was like His support was Right, Esa was really good. But why are you saying his support was... not very good. Yeah, At all. Zirigdon was not good at all. In the end, at the end of the year, Ez was playing support Yeah. and they brought someone else to play AD. Is that like this? Is Yeah, that yeah. bad? So yeah, and like on 2017, Revolta came, Zirigdon. and things that nowadays seems like pretty obvious and pretty like simple. Back in the past, no, like tracking jungle, knowing enemy camps respawn, and things like that, Stuff like terrain, that. and like escape path and things like that. So Revolta was like mega smart. From that period, for sure. Yeah, like I could not get into 1v1 situation like arguing with Revolta about like Scream or like getting feedback, because he would always like have the upper hand because he know way more than us. Yeah. And like I think Talkers We had had more knowledge, right? Yeah. ITZ had Why more didn't knowledge. you have more knowledge, Takeshi? Why didn't I have? Yeah. Dude, I think like in 2016 I just I just freeze as a player. Like I could not like keep improving on in This is the same 2016. year you But had no just- coach, right? Just as ahead of, it was way harder to get knowledge back then. But way be harder. honest here. Was it like Peter and Abaxial that gave you guys knowledge, or was it just like player led? Be honest. Both. Both? Yeah, I mean, Percentage, be honest here. Peter, I hope you're watching. I guess it's. I am asking let the me real think. questions here. I don't fuck around here, boys. Like, if I think about like, off my head, like 40 Peter, 60 players. 40 Peter. Yeah. Not Abaxial. Peter and a Baxter. No, but okay, Peter and Abaxial. Separate the percentages. I mean, the thing is, something that we were way better than everyone else Porra. back then was lane swap. Mm-hmm. And that was Abaxial totally. Like, There we go. lane swap was 100% Abaxial. Do you hear that, Peter? He doesn't think you're too good. I don't know if Tu é mó isqueirinho, tu não vai dizer porra não, mas tu é mó isqueirinho, doidão. I'm just joking. I'm joking. He always says good stuff. You always say good stuff about your coaches. I'm just taking the piss because it's good for it's good for content. I don't know if you guys remember, but playing lane swap against us was like impossible. No I team, don't remember, to be no honest. team Brazil could win lane He, swap against it us. was that much PTSD. Just removed it from his memory. Probably. Because he was mid lane, right? And mid lane back then. Yeah, like, we didn't like, participate that much. So back then, when you want to like learn knowledge, it was just purely research on your own. Yeah. Cara, It wasn't Yeah. like You develop content. the- eu acho que a gente tem Não, visões não. um pouco diferentes It was sobre like You isso. had Just- developed. Just us and looking, okay, you did a trade that you shouldn't. Okay, this TP we should do in this way. And like, just like pretty simple and No basic concepts. things. Yeah. No I concepts. think it's two ways. First, Peter help us to improve our way to watch VODs. That's important. Listen, you already said you hated Peter, so you don't need to. Yeah, sure. You're trying really hard today, right? You're trying really hard. Yeah, so he taught you how to watch VODs. Yeah. It's good. To improve how we watch VODs, and he managed to get a lot of new concepts to us, which made, of course, us be better. But most of it we had to only use internationally. Sim, Like, we didn't have to use it for CBLOL. sim. And of course, when you start thinking the game deeper and deeper, it becomes easier to see what else is left, right? So we got
so much ahead because of it. And like in 2017, I don't know about Red, but on Cade we fighted so hard every like screen block. What was the biggest like fighting reason though? The most ones that I can remember it was Eza and Revolta, cause like Playing with Revolta was peculiar. Okay, let me ask another question and follow up before you answer that question. uh-huh. How was Revolta as a teammate? Yeah, like from 2014, he was like my best friend. Like we used it to play together, hang out together, and everything. It was really good. But then when he got a title, and he actually like won 2 titles in a row with INTZ in 2016. When he came back on 2017, he was a totally different person. I don't know, like So was he your perspective. He was a douche? He was what? Was he like hard to work with, like a douche? I don't know if that word is precise, but yeah, he was like, sometimes I think he did not like manage his words well, and then the team got into some fights that we could handle better, but I cannot blame him, you know? I cannot blame him. You changed for with that. money and fame. He always does. I cannot blame him. Like, we didn't have psychologists, we didn't have anything, and he was trying his best. Yeah, yeah. And that's it. Would you like some water? Yeah, for sure. Please. Tá, vamos lá. Lembrando para vocês, temos sorteio de R$150 mil no Pix, mais 220 mais ou menos, né? Porque serão alguns prêmios instantâneos aí, caso você queira participar. Como funciona? Você compra o seu bilhete, na hora você já sabe se você ganhou um prêmio instantâneo. Caso você não tenha ganho, você ainda concorre ao prêmio de 150 mil no Pix. Beleza? Ah, Revolta, mas que isso? E a Polícia Federal? Se a Polícia Federal ficar sabendo disso aqui, ela vai querer participar também, porque é tudo legalizado pela Loterp. Então, boa sorte a todos. Abaxel Peter Players. Abaxel Peter Players. Na minha visão, eles vão ter uma visão muito diferente de mim, porque eles tiveram um split na MTZ que eu não participei, que foi o que eles perderam para a PEN. Na minha visão, muito do conhecimento da MTZ veio dos players. O pessoal acha que a gente tinha o Peter desde 2015. O Peter ele veio no final do último split de 2016. O Peter ele ficou um período muito curto com a gente. Ele participou de um wildcard, de uma final e do Mundial. E foi isso. Esse é o grande negócio que eu acho que as pessoas não entendem sobre 2016. O Alex, ele esteve com a gente de 2015 até o fim. Para mim, o que o Peter trouxe muito? Ele agregou muito no wildcard, conhecimentos de fora. Ele agregou muito em ensinar pra gente quais conhecimentos a gente não podia usar no Brasil, porque o jeito que as pessoas jogavam aqui simplesmente era tão ruim que se a gente fizesse aquilo, não ia funcionar. Porque eles não estavam jogando LoL corretamente para aqueles conceitos se encaixarem e a gente fazer aquilo que a gente tinha aprendido. Então eles guardavam aquilo pro internacional, exclusivamente. O Peter ajudou a gente a ver VOD, ele trouxe conceitos que a gente não sabia. O Alex ajudou a gente muito na inversão, sim, para mim esse foi o maior trunfo do Alex, mas ele entendia muito sobre top lane, ele ajudou muito o Zal, na carreira do Zal inteira. Ele era muito bom coordenando o nosso plano de treino e mantendo a gente nos trilhos. Tipo assim, vou dar um exemplo. A gente começava um bloco de treino querendo treinar teamfight. Se no review a gente não olhasse para teamfight, o Alex trazia a gente para teamfight. O tempo inteiro ele tava mantendo a gente nos trilhos. Ele tava, tipo, tendo certeza que a gente não perdia o foco, que a gente como um conjunto concordou. Então, se eu tivesse que colocar em porcentagem, eu diria que foi 25% Peter, 15% Alex, 60% players. Eu colocaria dessa forma. Porque pra mim, porque depois do Exódia, eu joguei em vários times. Pra mim, nenhum player que eu joguei depois do Exódia
tinha o mesmo ímpeto que a gente tinha de buscar conhecimento. Busquem conhecimento. De buscar conhecimento de LoL. Tem 2 exceções nisso. Que era o Titã no fim da Red. E o Saci, também na Red. Esses 2 players, o Titã, quando ele jogou comigo e ele viu o tanto que eu sabia, eu senti que ele começou a buscar mais sobre o jogo e ter uma postura diferente em questão de ver mais VODs, de conversar mais sobre o jogo. Mas quando ele chegou, ele era diferente. Quando ele chegou, ele não era assim. E o Saci era assim desde o começo. O Saci, ele era assim desde o começo, e quando eu conversei disso com ele, ele me falou que era muito por causa do Talkers. Porque quando ele jogou com Talkers, o Talkers tem o mesmo perfil que o meu, nesse quesito, né? Então, ali ele já tinha entendido que ele estava muito atrás. Em questão de postura perante ao tanto de conhecimento que esse time tinha. Então o Saci ele já tinha isso. Então os 2 players que eu salvo de todos os outros que eu joguei depois do Exódio são o Saci e Titã. Em questão de ir atrás de melhorar. Eu sempre vim falando do conhecimento do Yoda. Cara, quando eu joguei com o Yoda, a gente teve muitos problemas com ele, porque o Yoda ele tinha um jeito de jogar que era dele. Mas ele demorava muito para aprender algumas coisas em relação ao LoL. Eu acho que o básico ele aprendeu bem, que era pressão, visão, ação. Só que esse era o básico, é que nem o Takeshi falou. Quando eu cheguei na Cade em 2017, e isso eu tô falando é 2020, tá? De pressão, visão, ação. Isso ele aprendeu show. Esse era o básico do básico. Esse não era nem o básico do Exódio. Esse era o básico do básico. Quando eu cheguei na Cade em 2017, eu via coisas, por exemplo, grandes brigas que eu tinha com o ESA eram por quê? A gente ia no review e eu via que meu suporte estava sempre no bot. Aí eu falava pro Zirig, você não pode vir bot nessa hora, você tem que estar comigo. E aí eu ia olhar o wave, o wave tava ruim. Aí eu ia ver a lane dele. Aí eu olhava pra lane e o ESA tava hitando 2 minions a mais que ele não podia. E eu tentava explicar pra ele por que ele não podia hitar 2 minions a mais. Porque isso ia formar a próxima wave de uma maneira diferente, isso ia fazer com que aquele minion morresse. Se você bate no minion mago, você automaticamente puxa a lane. Se você bate no minion melee, você mantém a lane. Entendeu? Tipo, essas pequenas coisas. E aí o Eze virava pra mim e falava, pô, você é jungler e tu quer me ensinar bot? What the fuck? E começava a rir. Entendeu? E eu ficava tipo, mano, vai tomar no seu cu, tá ligado? Tipo, tô tentando te ajudar, caralho. Porque a experiência que eu tinha nessa época era muito diferente. Porque quando a gente foi pro Internacional, não, isso foi uma das coisas, tá? E eu não culpo o ESA. Eu não culpo o ESA. Porque a minha visão era muito diferente da visão de todo mundo. Sacou? Tanto desse time, quanto acho que do cenário de uma maneira geral. Porque, tipo, o que o Takeshi falou aqui, eu entendo o que o Takeshi falou aqui. Eu entendo completamente o que o Takeshi falou aqui. E isso é algo que eu vou falar, um dia a gente pode debater um pouco sobre isso, mas eu acho que isso especificamente eu nunca falei antes. Em 2014, quando eu fiquei doente, eu tomei uma decisão, que foi o seguinte, eu virei pra mim mesmo e eu falei, eu vou ganhar a todo custo. Na época, eu namorava a minha primeira namorada, que foi a Joana. E eu virei pra ela e falei, cara, olha só, eu não acho que dá pra gente continuar, porque eu quero muito ganhar e tal, não sei o que, eu quero focar nisso, 100% do meu tempo nisso, tal, não sei o que, beleza. A gente terminou nessa época, porque eu queria jogar e focar 100% só nisso, era a única coisa que eu queria fazer. Eu tava disposto a sacrificar tudo, eu tava disposto a sacrificar tudo. E a partir desse momento, eu só quis saber de LoL.
E eu não sei quantos de vocês assistiram o meu podcast com o Chaep, aquele primeiro, que eu falo que a minha vida sempre foi uma dualidade, né? Dentro da minha carreira. Que você tinha o Revolta e você tinha o Gabriel, né? E eu sentia isso muito forte dentro de mim. Eu sentia que às vezes eu era duas pessoas completamente diferentes. E aí eu até comentei lá, né, que tipo, eu tive várias experiências com pessoas, tipo, do meu âmbito pessoal olhando pra mim, no meu âmbito profissional, falando, cara, não parece você. E realmente. E aí, o que o Takeshi falou ali, tipo, 2014 ele era, pô, meu melhor amigo, fazia tudo comigo e tal. Eu diria que o Takeshi conhece mais sobre o Gabriel do que o Tokers. Porque o Takeshi teve mais contato. Porque depois de 2014, eu mudei muito no quesito profissional, tá ligado? Eu era uma pessoa muito diferente. Então o Tokers, ele teve muito contato com o Revolta, que era uma pessoa muito explosiva, era muito agressivo dentro de jogo, era muito agressivo com as palavras, era muito... queria resolver as coisas a todo custo, não importa o que fosse, tinha uma mentalidade muito... como é que eu posso dizer? Era uma mentalidade tipo, mano, tô pouco se fudendo se você ficar triste comigo, mas o que eu acho é isso. Entendeu? E o Takeshi, ele conheceu outra pessoa. Ele conheceu o Gabriel, que é um cara muito mais, pô, divertido, brincalhão, sereno, calmo, que é totalmente o oposto, tá ligado? Então, quando eu fui jogar com o Takeshi em 2017, eu sinto que ele olhou pra mim e falou, caralho, que porra é essa? O Revolta não fazia isso. Entendeu? Mas é muito por causa dessa decisão que eu tive ali em 2014, 15, por aí. Então eu entendo o que o Takeshi está falando aqui. Dá pra perceber isso vendo a sua live ao longo dos anos? Sim. Sim, sim. Tipo, é uma parada que se você assistir aquele meu podcast novo, você vai ver que várias vezes é o Revolta falando, várias vezes é o Gabriel falando. Só que, tipo, nessa época, eu fui com uma cabeça de que eu olhava e falava, pô, o Takeshi e o Eza, eles são jogadores muito bons. É impossível eles serem bons da maneira como a gente julga eles serem. Se... A Lia tá miando na sala. Sem ter o básico do básico do básico do conhecimento. E quando eu cheguei lá, eles não sabiam nada. Nada. Tipo assim, eu virava e falava, pô, vamos trapar a jungle. Trapar a jungle? Que porra é trapar a jungle, mano? Pô, faz um slow push em 3. Pô, como faz um slow push em 3? Pô, pega o tracking do jungler. Tá, como faz isso? E eu ficava tipo, mano, não é possível. Esse é o primeiro passo de um processo muito mais complexo. E aí eu tentava explicar e eles não entendiam. E eu ficava irritado, porque eu falava, mano, não é possível. Não é possível, mano. Tipo, isso é bizarro? Como você não entende isso? E às vezes eles falavam que entendiam e não conseguiam aplicar. Então eu falava, vocês não entendiam. Aí eles falavam, mano, eu entendi. Eu falei, então por que você não fez? E aí eu ficava nessa, e eu ficava irritado, entendeu? Então a gente discutia muito, muito. Porque eu ficava muito irritado com essas coisas. Porque eu queria fazer coisas dentro do jogo que eu não podia porque eles não conseguiam. E 2, porque eu fui com uma expectativa e eu cheguei lá era outra coisa e eu não soube lidar com isso. Então, tipo, com a minha mentalidade de eu saí do Exodia, era um time que queria ganhar a todo custo, pra um time que não sabe o básico, fala que entende, mas não faz, e
acima de tudo, que era o que mais me tirava do sério, não tinha sinergia nenhuma com o suporte. E não era eu não tinha sinergia nenhuma. Ninguém tinha sinergia nenhuma com o suporte. Ninguém. Era horrível. Então, tipo, eu precisava, pra gente ganhar, que o Takeshi e o Eza jogassem muito melhor do que eles estavam jogando pra compensar a gente ter um a menos no time. Só que eu acho que eles não viam dessa forma, como eu via. Porque a minha mentalidade era essa. E a mentalidade deles não era essa. Entende? Então por isso que eu cobrava tanto dos dois. Um, porque eu vi o quão bom o Takeshi era e o Eza era. E dois, porque a gente precisava disso pra ganhar. Senão a gente não ia ganhar. Porque eu não conseguia fazer... E se você pegar meus status, você pode ir no Go.gg agora e botar lá 2017. Os meus status eram absurdos. Sem suporte. Dentro do CBLOL era tipo, bizarro meus status em 2017. Só que não dava pra ganhar jogos porque o time não encaixava, tá ligado? Eu ficava desesperado tentando encaixar o time e eu não conseguia expressar pra eles a urgência que eu tinha de que eles dois precisavam melhorar muito em um tempo curto pra gente poder ganhar. Entendeu? Tanto é que, tipo, várias vezes eu virava pro Tokers, pro Takeshi, eu falava, ó, o Tokers fazia isso, isso e isso. E ele ficava puto comigo. Só que se você ver o podcast dele, ele fazia a mesma coisa com o robô. Só que ele ficava puto comigo. Por quê? Porque ele sentia que eu queria que o Tokers estivesse ali. Porque eu vinha de um time histórico, 3 vezes campeão. Mas não era. Era só que, tipo, caralho, a gente precisa disso. E vocês estão muito atrás, sendo que vocês são bons, só que vocês estão muito atrás. E se vocês não ficarem tão atrás, vocês podem até ser os melhores, tá ligado? Tipo, o Takeshi tinha potencial de bater o Tokers. Ele tinha, mano. Ele tinha potencial de bater o Tokers. Só que talvez eu não tenha sido o melhor professor, tá ligado? Nessa época. Eu tenho certeza que eu não fui. Porque eu era imaturo e eu tinha uma mentalidade muito do or die, tá ligado? Ou eu vou ganhar ou eu vou morrer tentando. É isso. Não tem papo. Tá ligado? Ou eu vou ganhar ou eu vou morrer. É isso. É radical desse jeito. Eu era muito radical. E as pessoas não lidavam bem com isso. Por exemplo, uma das grandes reclamações que eu tinha em times que eu passava era essa do clima. Não com eles dois. Com o Takeshi e com o Eza, não. Mas com o Zirig, sim. Era tipo, mas... pô... Não gostei desse feedback, você tem que falar de uma maneira mais de boa. Tipo, e eu era tipo, mano, foda-se a maneira como eu tô falando. Eu tô literalmente ensinando como jogar o jogo. Se eu pudesse, eu pagava seu mouse pra jogar. Eu sei mais que você sobre a sua posição. Você não tem vergonha disso? Pra ficar falando... mas o clima. Foda-se o clima, irmão. Entende? Essa era a minha mentalidade. Na época. Então, quando eu fazia essas coisas, eu ficava tipo, pô, beleza. O cara sentiu que eu tô explicando pra ele sobre a posição dele. O cara consegue ver claramente que eu tô certo. Então ele vai melhorar. E acabou. Na minha cabeça era assim, ele vai melhorar e tá tudo certo. Quando ele melhorar, ele vai virar e falar, pô, você me ajudou. Valeu. Mas não. Era tipo, eu não consigo melhorar porque ele falou grosso comigo. Entendeu? E eu não sabia lidar com isso. Porque na minha cabeça era, ou vou ganhar ou vou morrer tentando. E foda-se se eu morrer tentando. Então, tipo, eu acho que eu não ensinei da melhor forma, mas eu acho que todo mundo era muito soft. Pra minha mentalidade. Tá ligado? Tanto é que, tipo, por isso que eu falo, hoje eu só seria coach de jogadores específicos. Porque eu enxergo competição dessa forma. Você tá ali pra vencer. E você vai fazer de tudo pra vencer. É isso. Revolta, o terror dos psicólogos da educação positiva. Cara, sabe qual é o pior? Todos os psicólogos, sem exceção, todos os psicólogos que eu tive, eles viraram pra mim. Ó, a Alessandra falou isso, o Cláudio falou isso e o Dr. João Kozak falou isso. Que quando eu aposentasse, eles me queriam pra
pra fazer faculdade de psicologia, eles falavam, mano, se você for fazer psicologia, vem trabalhar comigo. Todos eles falaram isso pra mim. Porque, tipo, por exemplo, a Alessandra, ela tinha uma forma de ensinar que era muito compatível com o meu perfil. E isso foi algo que eu fui entender e aprender mais quando eu fui para a Red em 2019, que eu tive muito contato com ela. Porque a Alessandra, ela teve uma carreira em psicologia que foi o seguinte, ela trabalhou na PM durante muito tempo e depois ela foi ser líder do Comitê Olímpico. Então ela não era, tipo... Ela não era pouca bosta, tá ligado? Ela era, tipo, muito foda. E ela falava pra mim que ela via em mim muito do que ela via nos atletas olímpicos. Que era, tipo... Pô, perdeu um jogo, ficava puto. Errava um gol, ficava puto. Fez merda, ficava puto. Enquanto nos outros jogadores, não. Então, tipo... Só que ela me ensinou também que eu tava num cenário em que isso não era bom. Porque não era mentalidade coletiva. Entendeu? Então aí eu fui começando a aprender e entender algumas coisas desse aspecto. Que, tipo, por mais que eu ache que a minha mentalidade está certa, não importa, porque ela não vai me levar no meu objetivo final. Entende? Meu objetivo final é ganhar. Então não importa se a minha mentalidade está certa. Tem que ser a mentalidade coletiva. Porque para eu ganhar, eu preciso que eles vão comigo até lá. Aí eu comecei a mudar. Entendeu? Foi aí que eu comecei a entender essas coisas. Eu comecei a olhar para o passado de uma maneira diferente. Tanto é que, tipo assim, eu já falei isso diversas vezes. Toda vez que eu vejo pessoas falando... Por exemplo, vou dar o exemplo do Grevitar, naquele podcast que ele foi lá e falou mal de mim de graça. Eu encontrei ele numa festa, logo depois desse podcast, ele veio me pedir desculpa, porque ele viu numa live minha eu falando o seguinte, que eu joguei com muitas pessoas, eu tenho muita merda de muita gente pra falar, pra soltar assim, muita coisa errada que eu sei que muita gente fez, mas eu não faço. Por quê? Porque a forma como eu olho o passado agora é diferente. E eu também, mano, tô pouco me fudendo pro que os outros fizeram. Tá ligado? Eu vou falar do que eu fiz. Dos meus erros e dos meus acertos. Porque eu sei o tanto que isso agrega pra minha vida. O outro não, senão não estaria falando de mim. Estaria falando dele, da história dele. Da caminhada dele. Entendem? E não é uma crítica pro Takeshi, não. É só algo que eu tava refletindo esses dias. Inclusive. Então, tipo, sobre essa época, esse é o que eu penso de tudo aqui. Concordo com muita coisa que o Takeshi está falando, mas, de novo, também acho que tem a parte dele nessa história, que não foi falada. Entendeu? Até agora, né? Ainda tem 7 minutos de vídeo aí. So, Yeah. About that, something that happened that year with their team is that their team wasn't functional, right? Yeah. Because what happened Santis 01. back on 2 INTZ, meses buscando conhecimento. Revolta and Busquem Yang had all the conhecimento. attention, all the resource. Every single one of it. And Takeshi and Eza were that Yeah. player on their team, on, you know? on our team. Isso é So verdade. they couldn't match. So who is given? Like the guys who came from Worlds, was Yang still good back then, or was he delusional? really it was good. insane. Still really It good. was insane. So why didn't you? So this is where you had to like choose to be a. He had to adapt. You had to be like Grefta. Yeah. Nah. Vamos, porra! Not Sion mid. Not Vamos! Sion mid. Não, é Not impossível o Sion. Takeshi aqui não But evitar. like this conflict happened like often. Many times. Yeah, many times. Because many times on the team. I played solo resource. Just every wave I could push, I would just go top and dive. Yeah. Every single one. But Takeshi didn't play like that, you know? You know, I watched Yang play the other day. It was Mas o Tokers. O Tokers. Não tô entendendo porque ele tá reclamando disso. Essa era a maneira como o time tinha que jogar pela bot lane que a gente tinha.
Tanto é que quando a gente jogou no meta de Kalista, a gente jogava pro bot. Só que quando não era meta de Kalista, a gente jogava pro top. Pela bot lane que a gente tinha. Ué. It was like a scrim of like content. Yeah. And he's still Tá good. frio aí muito. Yeah. He's Really? still good. Yeah, he's still good. He's the most talented didn't player I saw ever worked He's with. still so, like for a guy that doesn't play, he's still really good. Oh. Hands wise. He was the most talented. He didn't Is watch any he VODs. playing like solo kill? Yeah. Yeah, he plays sometimes. Yeah. But not much. But not much. He's still He good. was so talented, really. What's the worst? Because I did hear some horror stories. Yeah. It was with who did we have on? It was with Ranger, and he was Yeah. talking about how there were rats. Okay, so the real question: tell us some of your stories from Gaming house. gaming house. Yeah, that's the bread one that everyone knows. That's like that was your Oh. The game. bread. Yeah. Me and Essa. The bread. Yeah, the bread Tell one. me the bread. People from the chat will probably know. Like on 2016, as I told you, like we had problems like that I needed to help everyone and being like the father, the player, the captain, the psychologist, the coach and everything. So the pressure was in every part of me. Did you at least get paid well? No. Okay, wait. No. Wait. Let's go back to the. Edu, tu tá duro dorme. Tá duro dorme. Não. Tipo assim, ele era bem pago pra época. Hoje em dia, ele ganhava um pão com rato, mas pra época era bem pago. Was Edu kind of trambiqueiro? Was he Yeah. Edu Queen was safado. safado? Safado. Ele era safado mesmo, Edu Edu Queen. Queen safado. Tamo junto, cara. Era safado mesmo. But he's like a partner of Takashon. Thank you, Edu. Salve pai, lembra de mim? Dei uma sumida por motivos psicológicos, mas já voltei acompanhando sua live. E aí, Wigo? Espero que você esteja bem, meu mano. And then like everything, the pressure was in every part of me, and like as I told you, I had to be a psychologist, the father, the captain, etc. And Essa, from nowhere, he found like bread that was like Que porra é essa, caralho? staying there for like 3 or 4 days, and the bread is like a stone, Caralho. you know. And then he just Vai se aimed fuder, to my mano. head and throw the bread right into Old my bread, head. right? Yeah, like an old bread that was like a stone, and he just threw the bread into my head because he thought that was a good idea to like. Não, mas olha só. Isso aqui, I told you I had to be. ó. Isso aqui é o que, pra mim, é o que eu tava falando antes. Isso aqui, ó. Como toda a pressão estava em todas as partes de mim, e como eu disse, eu tinha que ser o psicólogo, o pai, o capitão e etc. Ninguém obrigava ele a ser psicólogo, o pai, o capitão, o mid laner, nada. Ninguém obrigava ele a nada. Ninguém tava com uma arma ali obrigando ele a fazer isso. Que nem ninguém tava com uma arma na minha cabeça me obrigando a querer ensinar todo mundo. E ficando irritado por isso e querendo ser o líder do time, ninguém. É a visão. Tipo assim, eu fazia tudo aquilo que eu queria. Que nem ele era o psicólogo, o pai, o capitão, porque ele queria. Não era culpa do resto, tá ligado? Era a visão que ele tinha de ganhar. Então, pra isso, ele achava que ele precisava ser o psicólogo, o pai ou o capitão. Por isso ele fazia. Mas ele não tinha que ser, ele não era obrigado. Entendeu? The father, the captain. Ele se colocou essa responsabilidade, ele se atribuiu a isso porque ele acreditava que esse era o caminho pra ele ganhar. etc. Simples And assim. Essa, and he just threw the bread. Mas nem sempre o que você acredita ser o seu caminho pra ganhar, de fato, é o caminho pra ganhar. Então você segue isso, às vezes dá certo, às vezes dá errado, você pode botar a culpa em todo mundo que tá ao seu redor, falando que você tinha que fazer isso porque todo mundo era de X jeito, quando na verdade você atribuiu isso porque a sua visão de todo mundo era essa. De novo, não tô falando que ele tá certo ou errado, só tô falando do que eu estava falando antes. Sobre a minha postura e como eu falo da minha postura. The bread into my head. Só tô usando o exemplo 'cause he dele thought porque a gente it was tá a vendo good aqui. idea to like have fun of me, and like that was like in sure. É o 3 days filho do before. Revolta. Se não lembrou, haha, só mudei o nick. Ah, meu filho! E aí, filho? Pô, eu pensei em te mandar mensagem esses dias, mano, no Twitter, pra saber por que tu tava tão sumido. Você tá bem? Or Depois manda um textão lá explicando aí esses últimos tempos no Twitter. the Fala, Revolta, beleza, saudade de fumar um contigo atrás de Estácio de Nova Iguaçu.
finals. It and is. I just looked at him and said every bad word that I knew. Oh, And, he's in the chat. and yeah, and everything. Duking. Edu Kim. Oh, Yeah. he paid you well, right? Yeah, he paid me really well, really well. He pays well. Good boy. Okay, no. And also in the same year, we go to a Korean boot camp with Cade, with the team locked, and we come back with no roster. Yeah, Não, isso é bizarro. Yeah, that happened. Isso é bizarro, bro, isso that é was bizarro. fucking What do you disaster. mean? So, end of 2016, Yeah, Kid went to a Korean boot camp. 3 Não, months. isso é bizarro. 3 months Boot boot camp. camp. Isso é bizarro, isso é 3 bizarro. Yeah. months, yeah. I don't know how they didn't like How did you, Edu, you're in the chat. How much did that cost you? A lot. a lot. Quanto A lot, dinheiro? a lot. Rico. At least Real was better back then. But so what happened? They went with Robo, Napon, Takeshi, Eza, And there was No support, a Korean guy that we're gonna Yeah, met they there were trying that to hire we're a gonna Korean join support. the team. and INTZ was at the brink of collapse. So in the end, what happened? They were on the boot camp. The team just Boom. boom. Robo, Napon, and me went to Red. Revolta and Yang went to Kid, who were boot camping. So Kid pretty Benched. much We benched. paid for a boot camp for the players for Robo and Napon, and they won the split against Kid. Yeah. Thank you, Edu. Edu King, for the boot camp for Robo and Napon. Yeah. Mano, isso aí é bizarro, velho. He's writing a bunch of. He's being a rap god in the chat right now, Edu Kim. He's And E eu tinha que dormir no chão da sala porque não dava pra dormir com o Eza no quarto por causa do ronco said that dele. he was needed to sleep on the floor. Cara, mano, isso era bizarro. O ronco do Eza. O ronco do Eza é o segundo maior ronco da vida que eu já ouvi, mano. O primeiro é o do Tokers, mano. Moleque, na moral, olha só. O ronco do Tokers, mano, ele parece, sem sacanagem, tipo assim, ele parecia um trator, mano. Porque, tipo, na GH da Cade, isso foi na Cade, na NTZ era de boa, mas na Cade, em 2018, era sinistro, porque eram 3 quartos. Então eu dormia Mikão e o Jockster em um, Zau e o Abaxel no outro, e eu e o Tokers no outro. Só que dormia eu e o Tokers naquele quarto porque ninguém aguentava dormir com o Tokers. Porque, primeiro, ele botava o ar no menos 15, e segundo, ele acordava a casa inteira. Moleque, sem sacanagem, teve um dia que eu tava indo dormir no corredor, assim, pro quarto, e o Lorenzo, que era o assistente do Alex, tava vindo. Ele passou por mim, botou a mão no ombro e falou: mano, eu te admiro muito. Eu não sei como é que você consegue. E saiu andando assim, eu fiquei tipo, caralho, mano. O Iguzinho. O pessoal, tipo, tem... Ah, não. Aí ele falou, eu do outro quarto não tava conseguindo dormir por causa do Tokers tendo dormir na sala. No outro quarto, mano. No outro quarto, mano. Só que, tipo, eu não ligava. Eu, literalmente, minha vida inteira foi assim, eu deito pra dormir, eu durmo. É isso. Pode estar roncando, pode estar caindo o mundo, pode pegar fogo, eu vou dormir. Então eu não ligava. Só que pro resto era tipo, caralho, moleque, dormir com o Tokers deve ser muito difícil. Eu ficava tipo, mano, é de boas, deita e dorme, tá ligado? Mas o pessoal não conseguia não, mano. Quando a gente ia pra bootcamp, tinha que todo mundo dividir quarto, era uma merda. Era uma merda. Era uma merda. Because Todo mundo not xingando o Not, Tokers. sleep with Asa because of his snore. He's not too Stop hard. lying, Edu. We know you have Yeah, that gang money. but he's not lying to that. Asa was like snoring. It's really damn loud. Mas Since era you alto have mesmo nothing do good to Eza. say about Eza. I love him. I love him. I love him. I love Asa. You love him. That's why you said all those things to him. Yeah, but he Did- threw did it a hurt though? bread into my head. But did it hurt? Yeah. Like, it was like a stone, and he just threw it in my head. And also the last one, so we don't go too much into that. 2013, 2014, it was a guy that called Mana JJ, Mana Law. Ah, Manaló. Known for like Jumping the being walls. like What do you take when- out of it? yeah. What do you? Jumping the walls? Yeah. Yeah, Jumping walls. jumping walls. He was good into that. What do you mean jumping? You know when gaming house is kinda... It's quiet, everybody's Yeah, sleeping, Like and 1 you wanna a.m. go out, but you don't... Mano, eu acho que eu já falei isso, gado. Mas eu vou falar que eu espero que o Takeshi não veja isso. A última vez que eu falei a mesma coisa, ele não viu isso, eu acho, até hoje. Teve um dia
como o Takeshi falou, na época que eu jogava com ele, eu acordava, tipo, 5 minutos antes do treino, né, meu amor? 5 minutos antes do treino. Então, eu era geralmente o último a dormir, nessa época. Depois eu mudei isso, mas nessa época eu era assim. Teve um dia que era, tipo, 3 horas da manhã. O Manalau desceu, tava todo mundo dormindo. Todo mundo dormia lá em cima e a sala de treino era lá embaixo, na casa da CNB, isso. Na CNB. Aí ele viu que eu tava acordado, ele viu que eu vi ele. Porque eu tava na fila, então eu ouvi ele descendo. Aí ele falou: qual é a revoltinha? Conta pro Takeshão não, hein? Abriu a porta e meteu o pé. Deu 5:30 da manhã, ele tava de volta. Ele entrou na GH e falou: e aí, meu pitbull, vamos dormir pro treino? E começou a rir. Aí eu falei: vambora, mano, vambora, maninho, vambora. Aí subiu eu e o Mana pro quarto. Dormimos. Acordamos 5 minutos antes do treino com o Takeshi batendo na porta, balançando a cama, falando: acorda, porra, hora do treino. Aí desceu, que eu dormi em cima, né, na cama de cima. Desceu eu olhei pro Manalau, o Manalau tava assim, ó. Eita, que chão, filha da puta. E aí descemos as escadas e nunca mais falamos sobre isso, mano. Nunca mais falamos sobre isso. Mas aconteceu. Aconteceu. don't want to open Yeah, the but door. like in the other day, you have Scream 11 a.m. and it's 1 a.m. and why not leave the gaming house? Olha lá, olha lá. There's, And, yeah, and he jumps in the hole and go to the party when we have Scream like 5. Olha lá, olha lá, olha lá. And he go to the party and I was like also the team captain and the why fighter. don't you just bench this guy? Dude, this is Bro, 2000. Mano, 2014, If que porra é essa? Like bench Manalol, we didn't have anyone to replace with. Everyone That was bad. like BRTT on Pain, and there's no Mikao in the Yeah. Sims Yeah, era. yeah. There's no one. It's like How good was TT back then? really good, Muito bom. really good, and like I think TT has different from the others. It was the mindset. Like since Yeah. the beginning, he knew that he needed to give confidence and do everything to get the trophy. That guy has charisma. I'm not gonna lie. When I saw him in real life, I was like, sheesh. Yeah, Yo, TT, we're waiting for you here in the process. Episode yeah. 5, No, 6. 6, Yeah. 3 episodes later. Wait, these 3? 5. This is then. the third one. 5. Yeah, 5 because we have a special guest for next week as well. Yeah. Quem que é o da próxima semana? O Yamada GG Micão, was the Micão, king né? of sex. That's it. Yeah. And I had You to- are his successor. yeah. How you feel? I'm his successor. Yeah, I am. you are the king of sex. Well, he was called head of sexo. Yeah, you could call him Yeah, that. you could. No problem. He was really good at like jumping the walls. Why am I so thirsty suddenly? I'm up. Que isso, porra? Acabou. Bizarro como. Bom vídeo, mano. O Takeshão falou bem. Acho que ele foi bem honesto com tudo que ele falou ali. Eu acho que, de uma maneira geral, o Takeshi é uma das pessoas mais honestas que temos no cenário, mano. Na real, tipo assim, eu tenho muito carinho por pessoas que não são tão próximas a mim hoje, mas eu tenho muito carinho por elas. Tipo, Lupe, Takeshi. Uva depara. Mylon. É que o Mylon é mais próximo, né? Por causa do IDL. Acho que o pessoal, tipo, da Cade, tá ligado? Eu tenho um carinho muito grande. Eduquim. Porque eles estavam muito conectados. É que nem eu falei, eles estavam muito conectados à minha pessoa, tá ligado?